Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, vou contar o que aconteceu comigo para servir de alerta. Conheci uma pessoa num aplicativo em 2023. Conversamos sem nos conhecer por mais de 6 meses, pois morávamos em cidades diferentes. Um dia, resolvi marcar um encontro. Apenas nos encontramos num shopping, conversamos um pouco, falou da sua família, filhos, que era separado, trabalhador, etc. Achei ok. Não rolou nada, apenas conversa mesmo. Passou mais uns meses e continuamos conversando pelo WhatsApp, mas quase sempre era apenas bom dia, boa tarde, boa noite. Fazíamos planos para nos encontrar, mas era meio difícil pela distância entre as cidades. Certo dia, resolvi viajar com ele. Ele falou que não poderia porque não tinha dinheiro, tinha gastado com problema de saúde na família, com a filha, e isso foi mesmo verdade. Eu falei que bancava. Viajamos para a praia, perto de São Paulo mesmo, e foi bom. Ele foi super atencioso, paciente, pois fazia muito tempo que não me relacionava com ninguém. Voltamos da viagem, só que ele ficou no meu pé. Tentei terminar pela distância, porque iria ser complicado se ver só final de semana e praticamente uma vez por mês, pois iria ficar caro ficar viajando. Mas ele ficava falando que me amava, que queria morar comigo, que estava ficando doente longe de mim. Nossa, cada uma não, gente. Por isso que eu digo, olha, se você é uma pessoa que você já sabe que relação à distância não funciona para você, por que começar a trocar ideia com quem está longe, gente? Você sabe que anos atrás, quando eu era solteiro, quando eu entrava nesses aplicativos de relacionamento, tal, essas coisas, gente, aplicativo é ótimo por conta disso, porque assim, nós estamos falando de um instrumento tecnológico e como todo instrumento você pode regular algumas coisas. Uma das coisas que eu regulava nesses aplicativos era o raio de cobertura que eu estava interessado de encontrar pessoas. Eu deixava um raio de 30 quilômetros, era o que eu deixava. Por quê? Porque eu sabia que não ia adiantar. Eu vou deixar um raio de 100 quilômetros só para ver pessoas mais interessantes, porque eu quero encontrar pessoas mais interessantes. Tá, aí eu encontro. Então, quer dizer, cria-se a expectativa de encontrar uma pessoa interessante, aí eu encontro e aí vem a frustração porque a pessoa está longe. Só que aí, tá vendo? Vem a frustração da pessoa estar longe. Só que aí vem uma nova expectativa, que eu considero uma ilusão. Eu já fico, então, acreditando que não, vai dar certo. E eu desconsidero o meu propósito inicial, que o propósito inicial é, não quero gente de longe. Só que aí, como eu acho que a pessoa é interessante, então, cara, deixa eu ser fiel a mim mesmo. O outro pode ser infiel a mim, é um direito dele, é antiético, mas é um direito dele. Agora, eu vou ser infiel comigo? O que eu estou dizendo infiel? É isso aqui. Eu não quero uma relação à distância. Então, por que eu já começo a conversar com uma pessoa que está distante de mim? Tá vendo? Eu estou sendo infiel a mim mesmo. Tentava terminar, mas não conseguia. Ele foi me visitar na minha cidade 2 vezes. Ele começou a vir atrás de mim, ligar, mandar mensagem de vários telefones, vários números, não sei como conseguia. Bloqueava todos. Fiquei apavorada. Até a filha dele tentou fazer com que eu ficasse com ele e reatasse o namoro, dizendo que ele poderia até mudar de cidade. Respondi educadamente que não tinha como morar com ele e muito menos teria condições de sustentá-lo. Bom, a perseguição durou alguns meses. Mensagens, ligações. Eu nem atendo mais números desconhecidos. Tinha medo dele aparecer na minha casa de repente. Depois de um tempo sem comunicação, veio uma mensagem dizendo que ele estava morrendo, que estava muito mal e que ele queria se despedir. Desbloqueei o número dele e pedi para que me deixasse em paz, que iria na polícia. A sorte que tenho mesmo um amigo policial casado com uma amiga de infância que me deu apoio. Só que fiquei muito mal, me sentindo a pior pessoa do mundo.
Resolvi entrar em contato com esse último número e perguntar o que estava acontecendo. Descobri que era mentira, que ele saía com um monte de mulheres, inclusive casadas e prostitutas, que ele bebia bastante e estava deixando a família louca. Falava que iria morrer e que ninguém mais acreditava nele. O pior não é isso. O pior é que a pessoa perguntou se eu percebi se ele tinha filmado o ato sexual, porque ele sempre fazia isso e mostrava para todo mundo. Sinceramente, não sei. Até acho que filmou porque ele não largava o celular. E uma vez que peguei para ver na frente dele, ele reagiu muito estranho e pegou logo da minha mão. Entrei numa crise de depressão depois disso. Estou contando para servir de alerta a todos como podemos ser enganados. Já se passou mais de um ano e no perfil dele ele já está com outra. Espero que não seja outra vítima. Enfim, ainda sofro muito com isso e espero que as pessoas fiquem atentas, que isso pode acontecer com homens e mulheres. Um grande abraço. Me chamo tal, mas gostaria que não citasse meu nome. Estou com medo até hoje do assédio e ainda não superei o trauma. E sim, estava carente, me sentindo sozinha. Resolvi arriscar achando que encontraria uma pessoa legal e me dei mal. Continuo sozinha, com medo até de sair de casa. Ah, não, né, minha querida? Mas aí também, né? Gente, o medo, biologicamente falando, ele é ótimo, não é? Porque ele nos alerta. O medo nos impede de caminhar ao lado de um precipício, tá? O medo nos impede de você sair a 200 por hora numa rodovia fazendo ultrapassagens em locais proibidos ou próximo de uma curva. Ah, mas tem gente que faz isso, então. Aí entra dentro da imprudência, do egoísmo, porque uma pessoa que vai a 200 por hora em local que nem é permitido fazer ultrapassagem próximo de uma curva, ela é egoísta. Então, o medo, ele serve de alerta. Agora, quando ele é desequilibrado, ele paralisa. Então, você está vendo? Quando ele não é equilibrado, ou seja, a ausência dele, por causa do meu egoísmo, faz eu causar um acidente e até matar uma outra pessoa. A ausência dele, então assim, ó, não está equilibrado. A ausência dele me gera inclusive o egoísmo. E o excesso dele me paralisa. Eu vou ficar paralisado, é o que eu estava falando anteriormente. Se eu não sirvo para relações à distância, eu já nem deveria ter começado. Aprendi. Primeira regra, não vou começar uma relação à distância com ninguém. Segunda regra, quando a pessoa vem com muita coisa, porque me ama, porque eu sou o amor da vida dele, porque em tão pouco tempo, eu ligo o alerta. Então, por que ele me perseguiu? Minha querida, isso, sabe? As pessoas estão sujeitas, nós estamos sujeitos a isso. Acidentes de carro, já que eu usei o exemplo até de 200 km por hora, acidentes de carro acontecem, não acontece? E você vai deixar de ter um carro por conta disso? Elevador é um meio de transporte. Então, eu vou deixar de andar de elevador porque pode acontecer um acidente? Eu moro no 10º andar. Eu vou ter que descer todos esses lances de escada? Subir todos esses lances de escada? Porque o medo de um meio de transporte me paralisa? Então tem coisas que a gente tem que, sabe? Não, eu tiro as lições. E claro, ninguém aqui está querendo invalidar a sua frustração, a sua angústia, o seu medo ao lidar com essas situações, essa perseguição, esse cara. Nossa, e agora eu fiquei morrendo de medo. Já pensou se esse cara me filmou e vai colocar... Então, é para isso que existe depois todo o processo legal, inclusive contra stalker. Você sabe, a lei, ela vai evoluindo. Até porque, né, novas... Por exemplo, né, todos os exemplos que eu dei aqui, 200 km por hora, tem radar nas rodovias hoje, tem multa para isso, multa para aquilo. Isso nem existia na época das carroças, das carruagens, dos carros de boi. Então, quer dizer, mas haviam outras leis naquela época. Então, as leis, elas vão se modificando à medida em que a sociedade modifica. Então, tanto que hoje tem lei a partir disso, do stalker, o perseguidor. Ora, não, eu vou ficar paralisado por causa de possíveis situações. Amanhã eu tirei as lições. Amanhã, se eu conhecer alguém que se torna um stalker meu, eu vou lá e faço um BO. Eu uso os meios legais para isso. Se amanhã uma pessoa filma
eu transando com ele e me expõe, eu uso os meios legais para isso. Inclusive para retirar os vídeos de plataformas digitais. Não é? Porque se for assim, meu anjo, a gente começa a não viver mais. Motel. Se você vai pro motel com um namorado seu, ou até mesmo seu marido, não tem gente que deixa a câmera escondida? Até o próprio motel, às vezes, já descobriu o caso assim, que o proprietário, sabe, meio tarado, deixava umas câmeras lá. E aí eu vou ficar... Hoje, com Airbnb, proprietários das casas que são colocadas no Airbnb, tem uns que deixam câmera. Se a gente for ficar pensando em todas essas coisas, então, tá vendo? Uma coisa é eu ter prudência, outra coisa é eu deixar de viver, ficar paralisado, né, e paranoico com tudo isso. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.